Olá, um bom dia para você. O 8 em Ponto de hoje volta a discutir os assuntos relativos ao judiciário brasileiro. O judiciário brasileiro é o mais produtivo do mundo e, ao mesmo tempo, os juízes têm mais de 6 mil processos para dar conta por magistrado. Como resolver esse dilema e tornar a justiça mais eficiente? Para isso, o judiciário brasileiro tem que adotar novas medidas. E este é o assunto de hoje do 8 em Ponto. Nosso convidado já foi secretário de Justiça e Cidadania, já foi também secretário-geral e conselheiro da OAB, já foi deputado estadual por 4 mandatos aqui em Santa Catarina, secretário de Segurança Pública e desde 2007 é desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, eleito pelo 5º Constitucional da OAB. Desembargador João Henrique Blasi é o nosso convidado de hoje aqui no 8 em Ponto. Desembargador, seja bem-vindo. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Doutor Blasi, qual que é a sua avaliação, então, sobre esse atual momento da justiça aqui em Santa Catarina? A justiça em Santa Catarina e no Brasil hoje, ela experimenta um protagonismo. Essa é uma realidade em razão das muitas e relevantes ações que têm sido levadas ao debate e à decisão da justiça, que tem respondido afirmativamente a essas ações. Então, frente a uma situação atual, em que se vê inúmeras mazelas no âmbito do Poder Executivo, em que se vê um legislativo, de certa forma, atrofiado, não podendo desenvolver na plenitude as suas atribuições, e o Poder Judiciário respondendo com rapidez às demandas importantes que lhe são colocadas, ele, quero crer que nesta quadra atual do Brasil, ganhou, junto à população, um reconhecimento pela sua resposta efetiva e imediata a essas demandas. O senhor acabou de mencionar alguns episódios, né? A gente tem aí mensalão do DEM, mensalão do PT, do PSDB, trem-salão, agora a Operação Lava Jato com o protagonismo do juiz Sérgio Moro, criticado por uns, elogiado por outros. Como trabalhar essa questão de maneira que o judiciário seja eficiente, mas sem extrapolar suas funções? Bom, eu penso que não caberia uma análise específica da atuação do juiz condutor do processo Lava Jato, no caso, o juiz federal Sérgio Moro. Mas, por aquilo que se vê, por aquilo que se ouve, eu entendo que o magistrado tem tido acertos no atacado e cometido alguns erros no varejo. Mas o fundamental da atuação dele, como também foi do Supremo Tribunal Federal na ação penal 470, o chamado mensalão, foi reduzir o entendimento que se tinha de que havia impunidade no Brasil e de que hoje qualquer pessoa, seja ela ocupante do cargo mais relevante que haja no país, ela está submetida à lei e, se cometer um delito, ela será processada na forma da lei, de acordo com aquilo que estabelece a Constituição. A justiça brasileira, eu acabei de mencionar no início aqui do 8 em Ponto, é uma das mais produtivas do mundo, à frente até de países da Europa, à frente até dos Estados Unidos, enfim. Mas, ao mesmo tempo, o juiz brasileiro tem, em média, 6 mil processos para dar conta. Tem juízes que têm muito mais do que isso, né? Como explicar essa aparente contradição entre produtividade e excesso de processos por magistrado? As estatísticas comprovam de que o juiz brasileiro é efetivamente um dos mais produtivos no mundo. Isso em termos de produção de decisões, de sentenças, de julgados ao longo do ano. Isso, em grande medida, decorre da cultura do brasileiro de judicializar as ações, o que não ocorre em países mais adiantados do que o Brasil. Então, por um lado, nós temos um judiciário produtivo, mas que é produtivo em razão do volume avassalador de processos que aumenta a cada dia. E quando você é chamado a resolver demandas em grande quantidade, você pode ter uma perda de qualidade, não se dedicar como seria necessário a algumas ações. De sorte que nós vivemos esse dilema, reconhecer importante a produtividade do juiz brasileiro, mas buscar meios e modos para que nós possamos reduzir esses recursos, essas demandas, essa procura ao Poder Judiciário. E como fazê-lo? É uma grande questão. Uma delas seria dar prioridade àquelas chamadas demandas de massa, ou chamados processos repetitivos, em que você, numa só decisão, atinge centenas, quem sabe milhares de casos que são, a rigor, absolutamente iguais. O novo Código de Processo Civil, que, a meu ver, aí uma posição pessoal, não avançou muito, mas nesse ponto eu quero crer que ele vai dar aparelhamento
para que o judiciário possa avançar nessas chamadas demandas de massa, investindo no julgamento dos processos repetitivos, fazendo com que o julgamento ocorra mais rapidamente. E nós sabemos, dentro daquela velha máxima de Rui Barbosa, de que justiça tardia não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Então é preciso fazer justiça, mas fazer-se com rapidez e com qualidade para que ela possa ter este nome de justiça com um J maiúsculo. Um aspecto educativo também em relação à população também seria necessário para que a população aprenda mais, nós aprendamos mais a resolver nossos conflitos na base do diálogo, na base da conversa, na base dos ânimos mais serenados, em vez de procurar a solução mais rápida e ao mesmo tempo mais cômoda, mais célere, que é judicializar o processo? Eu penso que sim, mas essa é uma questão cultural e virá com o tempo. Acredito que há instâncias, há instrumentos importantes que reduzem a atuação do Poder Judiciário, como, por exemplo, os PROCONs, os Serviços de Defesa do Consumidor, sejam eles de âmbito municipal ou estadual. A prática tem mostrado de que eles têm uma atuação importante e tem reduzido de uma forma significativa o acesso direto do cidadão ao Poder Judiciário, na medida em que ele tem poder de resolutividade e isso tem esvaziado, em alguma medida, a atuação do Poder Judiciário. Vamos falar um pouquinho do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Blasi. Como administrar, fazer frente às demandas, não é, que o Judiciário catarinense tem administrativamente, do ponto de vista jurídico também, com um orçamento cada vez mais apertado? O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no concerto nacional, é considerado um tribunal de médio porte e de grande produtividade. Nós agora, como de resto o país inteiro, estamos vivendo uma crise econômico-financeira. Esta crise econômico-financeira, ela reflete também no Poder Judiciário. Tanto é que o presidente que assumiu recentemente, no mês de fevereiro, teve já que adotar algumas medidas de contenção de despesas, de adequação, de racionamento e de racionalização da máquina administrativa, no sentido de que nós temos um orçamento finito e temos que nos adaptar a ele. Então essas medidas foram tomadas e têm sido consideradas para que nós possamos viver, conviver e desenvolver a nossa atividade de acordo com os recursos financeiros que são os do Poder Judiciário, a teor daquilo que estabelece a Constituição. A Justiça, desembargadora, ela precisa se comunicar melhor com a população? É preciso investir na aproximação cada vez maior entre Judiciário e sociedade por meio de uma comunicação mais eficiente? Eu penso que sim. Isso tem melhorado ultimamente. Antigamente havia um entendimento dos juízes de que ele não deveria dar esclarecimentos, não deveria prestar informações à sociedade, porque isso poderia, de alguma forma, influenciar na decisão que ele iria tomar. Os tempos modernos evidenciam que tem que haver uma postura diferente. Um juiz aberto, um juiz transparente, atento às circunstâncias do seu tempo e que deve realmente prestar contas da atividade que ele desenvolve. E é nesse sentido que nós temos procurado agir no Tribunal de Justiça, com absoluta transparência e investindo na comunicação social, tanto que estamos agora partindo também para a mídia social, para programas televisivos, para dar mais transparência e mostrar com absoluta tranquilidade aquilo que é feito dentro do Tribunal de Justiça e do Poder Judiciário de Santa Catarina. Desembargador, voltando à questão da produtividade, de alternativas para tornar mais ágil a justiça, essas alternativas passam pela adoção das audiências de custódia, de um investimento mais forte na conciliação, como extrajudicial, como forma de evitar a judicialização de processos. Isso também são alternativas importantes que estão sendo adotadas aqui em Santa Catarina para tornar mais eficiente o trabalho da justiça? Já estão sendo adotadas em Santa Catarina, como audiência de custódia. Temos que incentivar a mediação e outros mecanismos importantes para que o judiciário seja efetivo e eficaz. Desembargador João Henrique Blasi, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, muito obrigado pela sua participação aqui no 8 em Ponto. Eu que agradeço. Esse foi o 8 em Ponto, voltando a discutir os assuntos do judiciário que dizem respeito ao dia a dia de toda a sociedade, não só aqui em Santa Catarina, mas em todo o Brasil. O SC no Ar segue com muito mais informações para você. Forte abraço, bom dia e até amanhã.